para mim, particularmente, eu acho preocupante, nas universidades, tá um ambiente que, assim, em tese, para mim, eu acho que a universidade é um ambiente que deveria, inclusive, estimular uma pluralidade de pensamento. Debate. Porque o debate, exatamente, é o debate que faz a gente avançar. Só que ele está limitando cada vez mais para que haja apenas um tipo de pensamento. Isso rechaçando palestras, fazendo boicotes para que determinada pessoa não possa falar na universidade. Isso eu acho extremamente prejudicial. E é uma coisa que vem lá de trás. Pô, eu fiz educação física. Olha, depois de um tempo que você vai perceber, esse é o problema, você não se liga. Na faculdade de Educação Física, me passaram para ler Escola de Frankfurt, Adorno, só esquerda, só. Eu lembro de uma disciplina que uma vez deram a prova, eu escrevi as coisas que eu mais pensava, era algo mais filosofia da educação física, era uma coisa mais subjetiva. De 0 a 10, tirei 2. Aí teve uma outra que eu passei a me envolver um pouco mais, falei, eu tirei 2 e tal. E aí me falaram, não, lê isso aqui, lê aquilo ali. Pois bem, veio uma outra prova que eu escrevi, eu falei, cara, eu devo ter ido muito mal. Eu escrevi eu nem faço ideia do que eu estava escrevendo, mas era de um texto que o professor mandou ler, alguma coisa. Eu lembro de umas frases, a greve é um raio de sol no teto cinza do operário e tal, os negócios. Eu falei, cara, eu devo ter ido mal pra caralho. Tirei 9,5. Ou seja, quando eu estava pensando, eu me dei muito mal. Quando eu estava pensando, escrevendo o que eu acho e tal, raciocinando, 1,5. Quando eu só reproduzi sem nem saber o que eu estava reproduzindo, 9,5. Eu acho e aí você vai estimulando o aluno, fala, pô, o caminho é esse. Mas é marxismo cultural. Eu li isso na educação física. Falavam que os textos tinha que escrever, não é ele. É ele ou ela. Você tem que incluir o masculino e o feminino, porque ainda não tinha o elo. Ainda não tinha isso, veio depois. Mas isso lá em 2000. 2003 já tinha isso. Na faculdade de educação física. O que dirá na faculdade de humanas. Imagina eu, que fiz jornalismo na USP. Nossa. Eu acho que talvez o efeito mais perverso disso tudo, não o efeito, mas o objetivo mais perverso disso tudo é o controle total da narrativa. Que é o que pode ser dito e por quem. Então, talvez, eu acho, tá? Assim, falando do que me atinge ou que tem a ver com o meu trabalho mesmo, o que pode ser dito. O que tipo de assunto pode ser debatido? Quem pode debater esses assuntos? Então, quando todo esse patrulhamento, tudo isso que a gente falou ao longo do programa aqui, eu acho que o objetivo mais cruel e que talvez é o que as pessoas menos dão atenção é o controle total da narrativa. E isso, se você vive em um lugar, em um estado que existe apenas um tipo de pensamento que é aceito, fudeu. Porque a gente vai viver um clima de censura, a gente vai viver, na verdade, uma situação de censura, a gente vai viver uma situação de patrulhamento o tempo inteiro, até de falta de evolução intelectual mesmo. Sim. Porque, assim, se existem coisas que não podem ser debatidas, então a gente parou de pensar sobre aqueles assuntos ali. Então, até coisas que podem ser consideradas tabu ou proibidas, o aborto, por exemplo. Se a gente não conversa sobre isso, fudeu, porra. Se a gente empurra pra debaixo do tapete o racista, a gente ele vai continuar existindo, né? Ele vai continuar ali, cada vez mais, e se juntando com outros caras que foram empurrados pro mesmo lugar e tal. E quando eles atacarem, você não vai nem ver de onde veio, né? Então, assim, eu sinto que a falta do diálogo e a maneira como as discussões acontecem, de certa forma, nas redes sociais, principalmente, são talvez o efeito mais perverso de tudo isso que a gente está conversando aqui até agora. Porque, vamos lá, uma empresa que usa do identitarismo para ganhar dinheiro, não sei o quê. São efeitos de merda, mas o controle da narrativa é o pior de tudo. Porque quando a gente chega num lugar que a gente não consegue mais expor o que a gente pensa de verdade e que a gente tem vergonha de expor o que a gente pensa de verdade,
aí eles ganharam totalmente, sabe? Aí essa cultura, woke e tudo mais, aí quando eles te calaram, eles ganharam totalmente. Isso já é um sinal que a liberdade de expressão está sob ameaça. A partir do momento que você tem receio de tornar o que você acha público com medo da retaliação que você vai sofrer. Exatamente. E assim, a existência desse medo, ela deveria ligar uma luz vermelha de atenção séria. Olha só o que... Cara, cuidado com isso aqui, hein? Mas, na verdade, ela liga uma outra luz. Ela liga uma luz verde de que tá tudo certo. Esse cara aqui, ele tem que ser calado mesmo. Esse cara... Só que você não sabe que isso vale pra você também, mano. É o cara, depois é você, vai morder caceta. a sua bunda. Vai morder a sua bunda, sempre morde. Invariavelmente, ao longo da história da humanidade, morde a sua bunda. Então, se você tá calando alguém, você vai perder daqui a pouco. Porque vão te calar. Até porque quando você faz parte da cultura do cancelamento, pra dar uma reduzida na parada, quando você faz parte da cultura do cancelamento, você tem que viver é como se você estivesse em estado de sítio permanente. Sim. Você não pode vacilar em nenhum momento. Você não pode vacilar em nenhum momento. Então a patrulha, até a autopatrulha, ela vai te destruir a sua alma. Vai destruir quem você é. Porque você para de ser você mesmo e passa a ser só um avatar de virtudes. E você para de ser humano. Porque o humano é um arrombado. O ser humano é um arrombado. Sim. Né? Sim. Então, cara, se tudo que acontece nas redes sociais te deixa feliz, dá uma repensada. E eu tô falando isso assim, de coração, dá uma repensada. Porque vai morder sua bunda. Porque morde, invariavelmente. Sabe, né? Tem um capítulo do livro que chama A Era de Ouro do Zen-Fascismo. Zen-fascismo? Zen-fascismo. Porra! Quem apresentou... Não. Isso é um termo antiquíssimo. Quem me apresentou esse termo foi Cláudio Manuel, seu Creyson. Beijo. O subtítulo do meu livro é Como o Identitarismo da Militância Tabajara Ameaça a Democracia. E o Cláudio Manuel, como seu Creyson, atestou que esse é o verdadeiro militantator identificator Tabajara. Você traçará uma linha entre o que é militância e o que é firula, o que é identitarismo, o que é comércio. Porque a militância, ela é legítima. Sim. O problema é que ela foi... muitas ideias foram sequestradas por uma causa de mentira. Você falou, acho que das empresas, né? Que eles estudaram quem que teve mais inclusão. E aí as empresas que não ficavam vendendo isso que acho que realmente tiveram mais inclusão. Enquanto que as outras que ficam divulgando isso eram menos do que elas. Era assim, tipo, eles mediram um monte nas universidades norte-americanas. As que mais incluíram mesmo são as que fizeram programas sérios de inclusão. Tá. São baseados em psicologia. O que é um programa sério de inclusão? Não era algo panfletário apenas, né? Não, você não vai, por exemplo... falar para a pessoa, reconheça o seu privilégio e não sei o quê. Isso não é sério. O que é um programa sério? Você vai fazer a pessoa ter contato com a humanização da dor do outro. Sim. Você vai fazer ter contato com a humanização da dor do outro. Então, sei lá, vou citar um exemplo que eles dão, assim, muito aleatório. Você pega um livro, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que mostra aquela realidade que as pessoas do nível gerencial da empresa muito provavelmente não tiveram. Mas que agora vão começar a ter, porque a gente está incluindo mais pessoas. Leia aquilo e entenda o que aquela pessoa passa. Você humaniza aquilo, você se coloca no lugar. Sim, aí tem a questão de psicologia social, como os grupos se organizam, como existe animosidade de um grupo contra o outro. Então, assim, quem mais inclui é quem levou a coisa a sério. Em segundo lugar, quem mais incluiu? Quem não fez nada. Ainda incluiu mais do que... Quem menos incluiu? Quem fez programa de inclusão baseado em controle de linguagem, reconhecer privilégio e denunciar microagressão. E por que inclui menos? Porque eles começam a criar, vamos dizer, a elite, para achar que não é elite, começa a criar problema com o homem branco pobre.
e vai excluindo esses homens. Então, o homem branco pobre, o homem que, vamos dizer, é mestiço pobre. Tem um problema enorme com os asiáticos agora nos Estados Unidos, que estão sendo chamados, como é que é, de linha auxiliar da branquitude. Porque ele quebra o discurso, cara. Porque você fala assim, não, as minorias não têm a mesma performance. Meu, você tem a performance dos caras é maior do que dos brancos americanos ricos. Mesmo quando o cara é pobre, veio do nada e tá numa comunidade minoritária. Como é que você explica? Isso o Obama fala. Nós vamos ver o quê? Como é a constituição familiar deles? Como que a família se organiza? Qual é a importância dada para os filhos? Qual é a importância dada para o estudo? Dá mó trabalho isso aí, Madá. Não, vamos meter um caô aqui qualquer, pô. Vamos falar que eles estão assim porque eles são... como é que é? Eles são do Pacto da Branquitude. Então, entende? E você não acha que muitas vezes também isso não é usado? É o que você falou. Acho que mais divulgadas são as que acabaram menos incluindo. E eu vejo que muitas vezes isso acaba sendo uma cortina de fumaça para um outro determinado problema. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu li num livro que cita justamente isso, esse sequestro da pauta, para vender mais. É o Woke Inc., o nome do livro. Eu cito aqui o Woke Inc., que eu li. Muito bom. É, muito bom. Aliás, muito bom. Nem sei quando... O livro é da LVM Editora. Eu sou super a favor da LVM traduzir o Woke Inc. É muito bom, muito bom. Muito bom, cara. O exemplo que ele cita de uma empresa lá de Wall Street que colocou a estátua de uma menina em frente ao touro, né? O touro de Wall Street, e aí botaram a menina, que é a garota sem medo, Fearless Girl, e aí alguns grupos feministas, que demais, sensacional, a menina enfrentando, pô, isso é bacana demais, não sei o que, tal. E aí na estátua tava escrito she can stand, alguma coisa assim, ela pode, né? E o SHE do she, que é o ela, em caps lock. E adoraram, sensacional, bacana. Aí o autor fala, agora vamos pro bastidor. Esse SHE eram as iniciais de uma carteira de investimento que eles estavam lançando para minorias. E aí, sensacional, vendeu pra caramba. E essa empresa, há pouco tempo atrás, estava sendo processada porque mulheres não ganhavam o mesmo que homens na mesma posição de trabalho. Aí você fala, pô, é essa empresa que está sendo elogiada? É essa? Pelo grupo... Olha, é uma loucura, cara. Pela defesa da mulher, cara. Pela defesa da mulher, cara. E é tudo assim quando você vai olhar. Tá indignado, Léozão? Porra, cara, mas nego não vê, maluco. Madá, fala que o Léo com esse narigão me conquista. Manda um beijo. E ele não viu a outra parte, então. Mostra, então. Mostra. Sempre que vem homem com a história, eu falo, mostra e eu vou fazer a outra parte grande é essa, ó. Outra favorada. Porque nós estamos falando de Léo Lins. Era capaz eu falei que eu vim medicado, Era capaz de eu falar, mostra, e ele go with the flow. Tamo aqui no flow. Porra, não, mas assim, falando sobre... Caralho, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu te vi falando sério. Não, mas eu vim aqui como mediador. Cara, tá aprovado. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, ele faz vídeo sobre isso. Eu falei pra ele, eu liguei pra ele outro dia. Liguei não, né? Que ninguém liga pra ninguém. A gente trocou mensagem. A gente trocou mensagem. Eu fiquei muito impressionada com a forma como ele concatena as ideias, a forma como ele organiza o texto pra pessoa compreender. Mas acho que isso, assim, quem mais trabalha texto em tudo é o comediante, de stand-up, sobretudo. A comédia é o trabalho de texto que eu acho mais... é o trabalho de texto mais árduo, porque ela não depende do texto em si, ela depende da reação do outro. O seu trabalho não é o seu texto, o seu trabalho é a reação. Então, ele tem um trabalho de texto a mais. E eu acho que ele usa essa experiência para organizar as coisas sérias que ele fala, entendeu? Estudar comédia, estudar estrutura de texto de comédia. Márcio Américo, vocês conhecem? Sim. Meu queridíssimo. Gente finíssima, adoro ele. De paixão. Aliás, tô devendo um livro pra ele. Puta que pariu, esqueci de mandar. O livro, esqueci de mandar, prometi, não mandei. Eu tenho. Márcio Américo, criador da expressão flanelinha de minoria. Que eu roubartilhei. Eu roubartilhei. Ele é muito gente boa. E assim, a gente tem todos esses humoristas... Pô, então você não tem lugar de fala pra falar essa porra. Por quê? Porque foi ele que criou. Não, mas eu sou flanelinha de minoria.
Você acha o quê, meu filho? Eu tô aqui, tia Granfina. Entendeu? Foda-se o mundo. Eu tô nessa. Entendeu? Eu trabalhei muito pra ser uma pessoa privilegiada, pra abrir mão dos meus privilégios, pra pessoa que sempre foi privilegiada e quer me ensinar a ser uma pessoa fodida. Eu já fui uma pessoa fodida. Eu não quero mais. Ô, Madá, com todo respeito, a gente fez um programa assim extenso, incrível e tal, mas essa foi a melhor frase que você falou. Essa agora foi a melhor frase que você falou. Trabalhei muito pra ser uma pessoa privilegiada, pra vir um privilegiado de nascença me ensinar a ser fudido. É isso. Cara, não dá, né? Não dá. E é isso que a gente vê o tempo todo. E eu acho que isso o humor expõe muito. Então, por isso, eu tomei uma decisão que é o seguinte: eu vou defender os humoristas, cara. Top demais. Eu vou defender os humoristas, porque alguém precisa defender os humoristas antes da gente criar uma geração de gente louca. Já tem muita gente batendo, porra. Precisa de um ou outro a mais aí. Vamos levar a sério o que é sério? Sim. Porque levar a sério o que é sério dá trabalho. Pra pessoa que é meio frouxa, meio mole, Che Guevara de apartamento, você levar um político a sério, dá trabalho. Então ele faz o quê? Ele vai lá xingar um humorista. Xinga, mas não finge que isso aí é mudança social, porque não é. Querer calar... Assim, xingar eu acho muito ok. Agora, querer calar, querer proibir piada... Pra mim, esse é o limite. É qual querer calar, Qual é o limite irmão? do humor, mano? Quando o cara se dispõe a te calar, é aí que limite, não dá mais. Né? É aí que não dá mais. Pode falar merda. Não precisa gostar de mim. Mas, porra, entendo o que eu tô mas fazendo. Querer calar... Não, né? eu já tive... Uma vez fui fazer um show em Sergipe, que aí tenta... Na verdade, eu fui proibido de me apresentar no Teatro que era municipal, tive que mudar. Isso já aconteceu inúmeras vezes. E teve jornalista na TV, isso lá, em Palmas passei isso também, a mesma coisa. Jornalista comemorando a atitude do governador, do prefeito, que me proibiu de me apresentar. Um jornalista comemorando calar uma pessoa. Você não tá percebendo... E quando é um comediante, Léo? Oi? E quando é um comediante que comemora? Porra, aí é o cara do time ainda que comemorando. Pior ainda, porra, né? É pior. O cara pega a bola e faz o gol contra, né, cara? Não tem senso de sobrevivência? Pois é. Exato. Não tem senso de sobrevivência. É o bicho que na selva ia ter o bando, ele é o primeiro a ser comido, né, cara? Que é o que não tem senso de sobrevivência. Nenhum. Eu tenho um amigo que a gente tá agora bolando um projeto de liberdade de expressão juntos. O André Marcília, que é colunista da Cruzoé, advogado especialista em liberdade de expressão há muito tempo, e ele fala exatamente isso que você fala. O lance é o momento em que se decide que você vai calar alguém, que você pode fazer isso. Não dá. Eu acho que tem isso que o Léo fala. Uma coisa assim, por exemplo, piadas no palco. Que tipo de piada pode? Mano, você vai o que fazer? Que tipo de foda pode no filme pornô? Não, filme pornô já problematizaram há muito tempo também, né? Sim, mas não tentaram me impedir. Porque a punheta é sagrada, né? Então não tentaram impedir. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.